seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Rádio Energia. Hoje o nosso papo é sobre harmonização de ambientes. A gente vai conversar sobre um material super interessante que recebemos de dois radiestesistas que entendem muito do assunto, Maurício Xavier e Gisele Oliveira. O foco hoje é harmonização de ambientes, mas pela ótica da radiestesia terapêutica, né? A nossa missão aqui é mergulhar nessas ideias, sabe? Entender como essa abordagem olha para as energias de um espaço e como ela propõe trabalhar isso. Para quê? Bom, para promover mais saúde, bem-estar e, quem sabe, até mais prosperidade. Vamos desembrulhar isso juntos? Exato. E acho que o primeiro ponto legal que as fontes trazem é que essa harmonização, na visão da radiestesia terapêutica, é muito mais do que só decoração, sabe? Ou arrumar a casa. Ah, não é só deixar bonito, então. Mas sente. As energias que vêm da Terra, as telúricas, como eles chamam, a poluição eletromagnética que está em todo lugar hoje em dia, e até as energias psíquicas. Tipo, o que fica impregnado no lugar por causa das emoções, dos pensamentos. Energias psíquicas. Interessante. Sim, a ideia central é que o ambiente tem um campo energético próprio, sabe? Que meio que grava o que acontece ali, as emoções, os eventos. Ok, então, para a gente começar a entender como é que se trabalha isso, vamos pro básico mesmo, né? O que as fontes dizem. O que é exatamente a radiestesia nesse contexto de ambientes? A radiestesia, ela é... Bom, as fontes colocam como a capacidade, sabe, ou a arte de detectar, de medir mesmo, campos vibracionais. Ah, campos vibracionais. Isso! E não só as radiações que a gente já conhece, tipo físicas, mas também aquelas energias mais sutis, né? Sim. Que vêm das pessoas, dos objetos e, claro, dos lugares em si. A palavra até ajuda a entender rádios de radiação e a esteses de sensibilidade. Sensibilidade às radiações. Faz sentido. E tem uma história longa isso, né? Tem sim. Vem lá da rabdomancia, de achar água com varinha, essas coisas. Mas a radiestesia moderna, que ganhou força ali pelo século XX, segundo uma das fontes, ela se juntou mais com ideias da física, da medicina energética. Ah, então ficou mais sofisticada. Isso permitiu ir além de só achar coisas. Passou a ser usada para diagnóstico e até para tratamento energético, inclusive à distância. O foco terapêutico é esse, achar e neutralizar o que está desequilibrando. E sempre falam de radiônica junto com radioestesia. Onde que ela entra nessa história? Olha, elas são tipo unha e carne na harmonização. Se a radiestesia é quem faz o diagnóstico, sabe? O mapa energético, acha onde está o problema, mede a vibração do lugar. Certo, ela investiga. Isso. Aí a radiônica é o tratamento. É a técnica de mexer nesses campos de energia que a radiestesia achou, ela envia frequências para corrigir, para reequilibrar, para harmonizar mesmo o ambiente. E como ela envia essas frequências? Geralmente usando gráficos especiais, sabe? Outras ferramentas. Muitas vezes direcionam isso para um representante do lugar, como a planta baixa, por exemplo. Entendi. Uma detecta o problema energético e a outra age para corrigir. Uma combinação bem interessante, né? De análise e ação focada no espaço. Exatamente isso. Uma investiga, a outra trata. Legal. E como é que essa investigação, esse diagnóstico energético, é feito na prática? O material fala das ferramentas, né? Sim. As ferramentas são como se fossem uma extensão da sensibilidade de quem está operando, do radiestesista. O pêndulo talvez seja o mais famoso, né? Aquele que balança. Esse mesmo. Ele é usado para ter respostas sobre o campo energético, tipo um sim ou não para perguntas específicas, e também para medir em gráficos, em escalas. A ideia é que ele reaja às vibrações do que está sendo analisado ali. Outra ferramenta muito importante, principalmente para achar as energias da Terra, são as varetas, ou dual rods. Ah, eu já vi isso. Aquelas duas hastes de metal. Isso! Que a pessoa segura e elas se cruzam ou se afastam quando passam por lugares onde o campo energético do chão muda. Aí indica veio d'água, cruzamento daquelas redes geomagnéticas. Que interessante. E tem um ponto que eu acho fascinante que eles mencionam. A teleradiestesia,
que é poder fazer o diagnóstico e até o tratamento sem estar no lugar. Como assim a distância? Exato. Usando o que eles chamam de testemunho. Pode ser a planta da casa, uma foto, até imagem de satélite. Esse testemunho funcionaria como um link energético com o local, entende? Uau! E dentro desse diagnóstico, você falou de medir a vibração. Tem algo que me chamou muita atenção no material, que é essa ideia de medir a vitalidade de um lugar. Como é isso? Parece quase como dar uma nota para a vibe do ambiente. É bem por aí mesmo. A ferramenta para isso é o biômetro de Bovis. Foi criado por um físico francês, o Antoine Bovis, e o engenheiro Simon Newton. O material explica bem. Biômetro de Bovis. Basicamente é uma régua, um gráfico, onde você usa o pêndulo para medir a intensidade vibratória de qualquer coisa. Uma pessoa, comida, planta e, no nosso caso, um ambiente. E tem uma unidade de medida para isso? Tem. Eles usam o angstrom, que é uma unidade bem pequenininha de comprimento de onda. Mas o ponto-chave mesmo, segundo as fontes, é um número. 6.500 angstroms. 6.500. E o que significa esse número? Esse seria o nível mínimo para a saúde e equilíbrio de uma pessoa. Abaixo disso já indicaria a baixa vitalidade, uma tendência a desequilíbrios, um lugar saudável vibraria acima disso, talvez 8.000 para cima. Então, a lógica que eles apresentam é que se a minha casa, por exemplo, mede abaixo de 6.500... Ela poderia ser considerada um ambiente que não está legal energeticamente, sabe? Até meio patogênico, dependendo do nível. Uma das fontes fala que lugares vibrando muito baixo, tipo 4.000, seriam ambientes que não estão plenos e prósperos. Entendi. Então, o biômetro serve para... Para duas coisas principais. Primeiro, para diagnosticar se precisa mesmo harmonizar. E segundo, para checar, depois do trabalho de radiônica, se a vibração do lugar subiu, se o tratamento funcionou. É uma métrica, né? Uma métrica de vitalidade. Bem interessante. Muito. Mas, é importante dizer, e as fontes batem nessa tecla, a precisão depende muito do radiestesista, sabe? Ele precisa estar calibrado, neutro, porque o sistema nervoso dele faz parte do processo e é fácil influenciar o pêndulo sem querer, principalmente no começo. Precisa de treino. É o que chamam de ciência da percepção. Claro, tem que ter um preparo. Bom, entendemos o diagnóstico e a medição. Mas, afinal, o que causa esses desequilíbrios? O que gera essas energias ruins ou esses bloqueios que eles falam nos ambientes? As fontes listam várias coisas. Dá pra gente agrupar, talvez. Primeiro, tem a geopatologia. Que nome, né? Geopatologia? Soa sério. Se refere aos problemas que podem vir da exposição contínua a certas radiações que vêm do subsolo. Energia da Terra mais do lado negativo, digamos. E o que seria isso? Bom, falam muito das redes geomagnéticas, tipo a Hartmann e a Curie. São como umas malhas invisíveis de energia que cobrem o planeta. Malhas. Linhas. Elas sozinhas talvez nem tanto problema, mas onde elas se cruzam, esses pontos seriam ruins para a gente ficar muito tempo em cima. Tipo a cama, a mesa de trabalho. Dizem que afeta o equilíbrio das células e atravessa tudo, qualquer andar. Caramba. Que mais de geopatia? Água subterrânea que corre. O atrito da água, lá embaixo, geraria um campo eletromagnético que sobe reto por muitos andares. E também falhas geológicas, rachaduras na Terra, que podem liberar energias, radiação, gases. O ponto-chave aqui é ficar muito tempo nesses lugares, horas por dia. Entendi. Não é passar por cima, é ficar ali parado. O corpo até se adapta um pouco, mas tem limite, né? Ficar exposto direto a isso também perturbaria nosso equilíbrio bioelétrico. Faz sentido. E além da Terra e da tecnologia? E a gente? As pessoas? Você falou das energias psíquicas. O material diz que as paredes têm memória. Sim, essa é outra causa super importante. As cargas psíquicas e energias sutis. A ideia é essa mesma. Os lugares absorvem a energia das pessoas, das emoções,
A tal memória das paredes é isso. A vibração do que aconteceu ali, dos pensamentos, das emoções, fica meio que grudada. E como isso vira um problema? De baixa vibração. Formas pensamento. E quando isso acumula, vira tipo uma sujeira energética, os miasmas. Falam até que isso pode atrair larvas astrais dentro dessa visão mais energética. Na prática, deixa o ambiente pesado, pode criar bloqueios na vida das pessoas, nos negócios, dar aquela sensação de que nada flui. Nossa, e tem mais alguma coisa. O outro material da Gisele e do Maurício fala de uns bloqueios mais palpáveis, né? Sim, eles complementam com essa visão dos bloqueios físicos e simbólicos. Coisas óbvias até, mas que a gente esquece. Muita tralha, bagunça, sujeira, lugar sem ventilação, sem luz. Tudo isso cria energia parada. A famosa energia estagnada. Isso. E também o simbólico. Porta que não abre direito, relógio parado, espelho no lugar errado, objeto quebrado ou que traz lembrança triste. Tudo isso, simbolicamente, também trava a energia do lugar. Uau! É bastante coisa para ficar atento, hein? Desde o que está embaixo da terra até a poeira no canto da sala. Pois é um conjunto de fatores. Ok, então temos esse cenário complexo de possíveis causas de desequilíbrio. Como é que a radiestesia e a radiônica entram para consertar isso? Para harmonizar? A correção principal vem pela radiônica, que vai atuar lá no campo vibracional. A ideia é dupla: neutralizar as frequências ruins que foram detectadas, da Terra, do eletrosmog, das energias psíquicas, e, ao mesmo tempo, emitir frequências boas, corretivas, para trazer o equilíbrio de volta. E como ela emite essas frequências? Você falou dos gráficos. Isso, os gráficos radiônicos são uma ferramenta-chave, ou outros aparelhos emissores, e tudo direcionado para o testemunho do lugar. Lembra? A planta, a foto. Certo. E dá para fazer isso antes de ter problema? Tipo, preventivo? Sim, esse é um ponto legal que as fontes destacam. Dá para analisar e harmonizar um terreno antes de construir, por exemplo. Ou fazer remotamente, o que permite planejar para evitar colocar, sei lá, o quarto do bebê em cima de um ponto geopático que foi achado no mapa. Que demais isso. E esses gráficos, pode dar uns exemplos? Como eles funcionam? São descritos como desenhos geométricos que, pela forma deles, emitem energias específicas. Eles são ativados com o testemunho e a intenção de quem está operando. O material cita alguns: o decágono, que serve para preparar e energizar o testemunho antes de usar outros gráficos. Tipo um preparador? 9 círculos, também para proteger, estabilizar a vibração. E o turbilhão, que é mais para limpar, para dispersar a energia parada, forma pensamento, miasma. Entendi. Cada um tem uma função dependendo do que o diagnóstico apontou. Exatamente. A escolha depende do que precisa ser tratado ali. E fora esses gráficos que parecem ser a parte mais, digamos, técnica da radiônica, o material do Xavier e da Oliveira também dá umas dicas mais práticas, né? Coisas que talvez qualquer um possa fazer. Sim, eles colocam um processo bem legal em etapas que ajudam muito. Limpeza física. O básico do básico, mas fundamental. Tirar o excesso, organizar, consertar o que está quebrado, limpar mesmo, deixar o ar e a luz entrarem. Abrir espaço para a energia nova circular. O famoso destralhar. Exato. Segundo, purificação vibracional. Depois de limpar o físico, limpar o energético. Aí entram coisas como defumação com ervas, usar incenso, sons tipo sino, taça tibetana, sprays com óleos essenciais. A ideia é quebrar as energias densas que ficaram ali. Dá aquela sacudida na energia parada. Isso. Terceiro, reprogramação energética. Depois de limpar, trazer coisas boas. Colocar cristais, plantas saudáveis, símbolos que você goste e que representem proteção, prosperidade. Usar cores que ajudem é trazer elementos que irradiem boas vibrações para o espaço. E o quarto passo? É a intenção consciente, que é você definir e declarar, mesmo que mentalmente, o que você quer para aquele espaço. Paz, harmonia, criatividade, prosperidade.
As fontes falam muito do poder da nossa mente, do nosso coração, em moldar a energia do lugar onde a gente vive. Gostei disso. A nossa intenção conta muito. Demais. E muitas vezes, esse trabalho de harmonização se estende para as pessoas que moram ali também. Sabe, equilibrar os chakras, a aura, porque pessoas equilibradas ajudam a manter a casa equilibrada. É uma via de mão dupla. Faz todo sentido essa conexão. E na prática mesmo, assim, quais são os benefícios que as fontes dizem que a gente pode esperar de uma harmonização bem feita? Olha, os benefícios que eles relatam são bem amplos. Vão desde a saúde e bem-estar. Como assim? Transformar a casa num lugar que realmente te recarrega, sabe? Que promove saúde, paz, sono bom. Ajudaria a tirar aqueles fatores ambientais energéticos que talvez estivessem minando a sua energia ou até contribuindo para alguma doença, entende? Falam até em apoio para o autoconhecimento para lidar melhor com bloqueios. Interessante. E no trabalho? Também. Nos ambientes profissionais, a ideia é destravar negócios, melhorar o clima entre as pessoas, aumentar a produtividade, a clareza mental, diminuir o estresse. Quem não quer isso, né? Pois é. E tem a prosperidade também. Falam que tirar esses bloqueios energéticos, principalmente aqueles miasmas de inveja, de escassez, abre caminho para a prosperidade fluir melhor. Ou seja, a ideia geral é que, quando o ambiente está energeticamente equilibrado, isso acaba refletindo positivamente em várias áreas da vida de quem está ali. Exatamente essa a proposta. O lugar deixa de ser um possível problema ou um ralo de energia e passa a ser um suporte para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar. Legal. E como é que essa abordagem da radiestesia e radiônica se conversa com outras práticas que também olham para o ambiente, tipo Feng Shui ou geobiologia? Elas se complementam muito bem segundo as fontes. A radiestesia é tipo a ferramenta de diagnóstico número 1 da geobiologia. Ela que permite achar e mapear com precisão aquelas influências da Terra que a geobiologia estuda. E a radiônica entra com as técnicas para equilibrar isso. E com Feng Shui? O Feng Shui foca mais no fluxo da energia, o Qi, né? Usando a disposição dos móveis, as cores, os 5 elementos. A radiestesia entra aí para dar uma camada extra de diagnóstico. Ela pode medir a vibração do lugar com BOVs, por exemplo, e achar problemas invisíveis, como as geopatias, que o Feng Shui talvez não pegue diretamente. Aí, tratando essas geopatias com radiônica, você potencializa o trabalho do Feng Shui. Uma ajuda a outra. Entendi. Elas podem trabalhar juntas. Agora, uma pergunta que sempre aparece quando se fala dessas práticas. E a ciência? A validação científica? Como as fontes lidam com o ceticismo? As fontes não fogem disso. Reconhecem que a ciência mais convencional muitas vezes vê a radiestesia como pseudociência, principalmente porque é difícil provar, com os métodos científicos de hoje, que essas redes Hartmann e Curry existem mesmo ou medir objetivamente essas energias sutis. E qual o argumento de quem pratica? A defesa é que se trata de uma ciência da percepção. Lida com energias que os aparelhos atuais talvez ainda não consigam medir. Argumentam que a validação vem muito da prática, dos resultados, mencionam até geólogos usando em estudos de geobiologia e principalmente dos relatos das pessoas que passaram pelo processo e sentiram melhoras na saúde, no bem-estar, na harmonia da casa ou do trabalho. A validação acaba sendo mais pela experiência, pelo resultado prático, sabe? Uma validação mais experiencial, então. Isso. Diferente da validação de laboratório, mas válida dentro desse contexto holístico. Certo. E pra gente ir fechando, essa harmonização é tipo uma faxina que você faz uma vez e tá pronto ou precisa de manutenção? De jeito nenhum. As fontes deixam bem claro. É um processo contínuo. Pensa na poeira da casa. Ela volta, né? Com as energias é parecido. As energias das pessoas que moram ali, a poluição eletromagnética de fora, tudo isso continua agindo e pode desequilibrar de novo com o tempo. Então tem que fazer sempre. A recomendação é fazer umas revisões periódicas, talvez a cada 2 anos mais ou menos, para checar como está a energia, fazer uns ajustes se precisar, garantir que a vibração continue boa, acima daquele nível saudável dos 6.500 angstroms. É como uma manutenção preventiva energética. Entendi, é um cuidado constante. Zamorador. A casa é um espelho de quem mora nela e vice-versa. Então, cuidar da energia da casa é também uma forma de autocuidado, de autoconhecimento.
Uma coisa alimenta a outra. Nossa, que exploração fascinante essa sobre a harmonização de ambientes pela radioestesia terapêutica. Fica muito claro como o espaço que a gente habita, segundo essa visão, pode influenciar tão profundamente nosso bem-estar e como a gente também influencia o espaço, né? Recapitulando rapidinho os pontos principais que a gente viu nas fontes, falamos da dupla radiestesia, que é o diagnóstico energético, e a radiônica, que é o tratamento vibracional. Vimos as ferramentas como o pêndulo, as varetas e aquela tentativa de medir a vitalidade com o biômetro de Bovis. Identificamos as várias fontes de desequilíbrio que vêm do subsolo, da tecnologia, das nossas emoções e até da bagunça física e simbólica. E conhecemos as formas de corrigir isso, desde usar os gráficos radiônicos até aqueles passos mais práticos de limpeza, purificação e, super importante, a nossa intenção. Isso mesmo. Acho que a mensagem central que fica é essa. A gente pode transformar os nossos ambientes em verdadeiros aliados da nossa saúde, da nossa prosperidade, do nosso equilíbrio. É só reconhecer essa interação constante que existe entre o espaço físico, o energético e nós mesmos que estamos ali dentro. Então, para quem está acompanhando a gente, fica talvez uma reflexão final para levar, né? Sim, pensando nessa ideia de que a casa reflete quem a gente é e vice-versa, e que a gente pode sim influenciar a energia do nosso espaço, fica a pergunta: qual pequeno ajuste, qual organização física, ou mesmo qual intenção consciente poderia ser colocada em prática hoje, agora mesmo, no próprio lar ou no trabalho, para começar a girar essa roda para um lado mais harmônico? Mesmo sem uma análise completa, sabe? Qual o primeiro passinho que está ao alcance de cada um para cultivar um ambiente mais leve e mais positivo? Excelente pergunta para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia nessa análise profunda das fontes sobre harmonização de ambientes e até a próxima.